Quanto mais a gente dá glória a Deus, mais rápido acaba. Você quer que continue? 2 Samuel, capítulo de número 9, verso 3, que diz assim: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Repita comigo bem forte, diga: a lei te chama pelo defeito, a graça te chama pelo nome. Assente-se, por favor. A história de Mefibosete é conhecida por todos, e redobre muito a sua atenção, que eu estava incomodado o dia todo hoje com essa palavra no coração. A história de Mefibosete é uma história conhecida por todos, pelo menos amantes da leitura da Bíblia Sagrada, um ícone. Mas para você entender, escute: Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Mical era a irmã mais nova de Jonatas. Jonatas era cunhado do rei Davi. Saul era filho de Quis, fazia parte da tribo de Benjamim. E quem era então Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul, sobrinho de Mical, casado com Davi, seu tio. Repita comigo: não mexe comigo, porque eu tenho descendente da linhagem de Jesus. Mefibosete não era qualquer um na Bíblia Sagrada. Acabei de citar para você: filho de Jonatas, neto de Saul, Mical, casada com Davi, sua tia, posteriormente Davi se torna tio de Mefibosete. A verdade é que a morte do pai e avô, Jonatas e Saul, se encontra com a história da ama, aquela que cuidava de Mefibosete naquele momento, na intenção de protegê-lo naquele momento, para que ele não viesse ser morto, menino ainda criança. Ela pega o menino no colo e sai correndo. E nessa que ela sai correndo para proteger o menino, nós sabemos que ela deixa o menino cair. E quando o menino cai, ele quebra os seus artelhos, ou seus tornozelos. E naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje, de operar, não. Fica defeituoso e dali para frente, esse menino não anda mais. Repita comigo: ele estava quebrado. Vamos mais forte, hoje é vigília, gente. Ele estava quebrado, mas continuava crescendo. Diga: não anda, mas cresce. Não corre, mas crescia. A minha pergunta que eu faço para você essa noite é: qual é a desculpa tua do porquê você não cresce? Qual é a desculpa que você vai criar a Deus do porquê você não está crescendo no reino de Deus? Pastor, é porque quebraram a minha fé lá atrás. E o que isso impede você de continuar crescendo? Pastor, é porque eu fui frustrado um dia dentro da igreja, sabe? Uma pessoa me humilhou ou me chateou e aquilo me travou e dali para frente eu não consegui mais desenvolver. Sério? Eu disse na terça-feira, no culto da palavra, que se eu fosse tratar 5% das escolas que eu tive ministerial, talvez acho que eu ficaria sozinho dentro da igreja. Sobre quebrar o pastor de ovelha, o animal na época da Bíblia, todos sabem que ele usava o cajado. O cajado é um arco na ponta e o restante reto. E quando uma ovelha saía do aprisco por desobediência e caía numa lama, ele pegava aquela ponta do arco e enganchava no pescoço da ovelha e trazia a primeira vez.
Mas na segunda vez, quando a ovelha fazia a mesma coisa, ele virava o outro lado do cajado e quebrava a pata da ovelha, dizendo: não anda errado mais. Era o Senhor nos ensinando que mesmo quebrado, você continua crescendo. Não, você não entendeu essa palavra. Mesmo falido, você continua crescendo. Mesmo você não sendo compreendido pelas pessoas, você continua crescendo. Mesmo vendo que tudo está contra a sua vida, você tem que continuar crescendo. Mesmo que as coisas não estão na direção que você gostaria que estivesse, mas pelo amor de Deus, continue crescendo. Esse menino quebrou os tornozelos, mas ele se arrastava, mas o fato de ele se arrastar não impedia ele de continuar crescendo. O fato de ele estar esquecido no lugar, ele continuava crescendo. Pastor, e qual a necessidade de quem está quebrado? Não anda continuar crescendo. Lá vai, como diz os pregadores. A vantagem e o segredo de você continuar crescendo, mesmo quando você está quebrado, é porque no dia que o rei te chamar, você tem a estatura pronta, mesmo com o joelho quebrado, com as pernas quebradas, para sentar na mesa, para viver aquilo que Deus tem para você. Diga para quem está do teu lado: você não tem direito de parar de crescer. Pastor, eu já tentei o ramo tal de trabalho, eu já tentei isso, já me quebraram. Continue lutando, porque o rei está dizendo a você que você vai continuar crescendo mesmo quebrado. Você continua crescendo na presença de Deus. Aliás, o tempo que eu e você estamos quebrados em Lodebar é o momento que Deus mais nos ensina. O momento que Deus nos permite ser quebrado é quando a gente fica mais humilde que todo mundo, gente. O momento que a gente está quebrado é o momento que a gente entende quem nós não entendia antigamente. Eu nunca quis isso, minha esposa sabe. Mas teve uma época no Brasil, uma das igrejas que nós pastoreamos, que às vezes eu estava dentro da sala, que nem agora há pouco, resolvendo alguma coisa, atendendo, e quando eu entrava dentro da igreja, eu nunca pedi isso, eu nem gosto disso. Parava a igreja e ficava em pé. Mas isso, se você não tomar cuidado, isso começa a crescer dentro do teu coração. Você começa a achar que isso é alguma coisa. E a culpa foi minha, porque eu não pedi, mas também não mandei parar. Até que um dia, um culto de domingo, quando eu entrei dentro da igreja, esperando todo mundo ficar em pé. Só estava minha mulher e 2 irmãos dentro da igreja. Ali eu percebi que não tinha sentido esse negócio. Deus estava me repreendendo, dizendo: como é que é? Eu estou operando, eu estou falando com a igreja, eu estou fazendo milagre, aí você chega, eu paro de falar por causa de tu, rapaz. Deixa que eu levo o meu povo para ser pastoreado por outro, pode ficar tranquilo. Aquilo ali, no outro culto, quando eu cheguei à igreja lotada, que eu apontei, senta em nome de Jesus, e continua todo mundo dando glória. Por quê? Eu falei: não, mano, aqui o pastor é o servo de todos. Aqui o pastor é igual vocês, só tem autoridade espiritual, mas nós somos o mesmo rebanho, até porque quando chegar no céu, crachá não sobe, credencial não sobe, nada disso sobe. Dentro da casa de Deus, ninguém passa de ovelha, é juiz da porta para fora, da porta para dentro é ovelha. É doutor da porta para fora, da porta para dentro, todo mundo é ovelha. Por isso que dentro da igreja tem advogado que limpa banheiro, tem juiz que trabalha no estacionamento, porque da porta para dentro somos todos ovelhas no aprisco de um único pastor, que é Deus. Mas a Bíblia diz que Davi tinha uma amizade verdadeira com Jonatas, e você sabe disso. Eles fizeram uma amizade de aliança, eles fizeram uma comunhão de aliança. E um dia, a Bíblia diz que, em 2 Samuel capítulo 9, verso 1, diz: certa ocasião Davi perguntou: resta alguém da família de Saul? Só imagine essa cena comigo. Eu estou falando do rei. Quem? O rei acorda. Quando o rei acorda no palácio, Davi, ele acorda, fala: gente, eu estou incomodado com o negócio. Vou repetir essa palavra. Gente, eu estou incomodado com algo. O que foi, rei? Nós estamos aqui para te servir. Esse exército de homem que te rodeia é só para fazer a tua vontade. O que foi? Essa noite eu não dormi bem.
O senhor quer que chame algum tocador? Aliás, Davi era tocador nato, ele tocava para Saul, para ter paz na alma e expulsar os demônios. Ele falou, não, eu não tive falta, de música, não foi inquietação espiritual, foi um incômodo na minha noite. Mas o que foi, rei? Eu não sei, sabe quem vem na minha mente? Alguém perguntou, quem? Jonatas, meu amigo. Talvez Davi falou, ele me faz tanta falta. Eu não sei se você já acordou um dia assim, ou talvez hoje, ou sei lá eu que dia que foi, que você acorda e você fala assim, puxa, eu estou sentindo falta da pessoa hoje. Eu preciso ligar para aquela pessoa, e você não consegue falar com essa pessoa. Davi acorda e diz assim, gente, eu estou dando falta de alguém. Jonatas, mas Jonatas está morto. E ele pergunta, resta alguém ainda? Da família de Jonatas, que era filho de Saul, que o seu pai de Saul era Quis. Resta alguém dessa família a quem eu posso usar de benevolência? Repita comigo, Mefibosete, esquecido. E Davi pensando, resta alguém? E Mefibosete esquecido. Esquecido por quem? Pelos homens, mas por Deus, jamais. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? É que Mefibosete, lá em Lodebar, que você já conhece, terra de esquecimento, tudo isso, Mefibosete lá, ele só queria sobreviver. Quando ele se apresenta ao rei lá na frente, ele diz, quem sou eu, um cão morto, para o Senhor lembrar de mim? Meu sentimento era Deus olhando do céu e dizendo, ei Mefibosete, vem cá, aguenta, só não para de crescer. Eu sei que você não anda, isso não é problema para eu fazer milagre. Você só não pode parar de crescer e não pode morrer. Continua crescendo, mesmo arrastando, mas continua crescendo. Mas ninguém lembra de mim, quem tem que lembrar de você sou eu, rapaz. Continua crescendo, vai se arrastando e continua crescendo. Porque mesmo doente como você está, você vai continuar crescendo, que eu estou preparando um grande milagre para a sua resistência. E aí alguém chega no rei e diz assim, sobrou alguém? Quem? Ziba chega para dar o recado. Ele diz assim, antes disso, por favor, diga para quem está do teu lado, diga, Deus é especialista em tirar sono de gente grande só para te abençoar. Não, você recebe essa palavra de Deus para a sua vida? Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida, que enquanto você está nessa vigília, primeira vigília do ano, orando ao Senhor, Deus já está incomodando alguém essa noite que não vai dormir, só para trazer você na memória, para dizer, quando você acordar, procura o fulano de tal, porque eu anotei no cartório do céu, que esse domingo vai ser o domingo do milagre dele para a vida dele. Deus é especialista em tirar noite de sono de gente grande só para te abençoar. Eu sou prova viva. Quando começamos o Ministério ADVIVA, abriu agora faz 4 anos, 8 igrejas no Brasil, contando com aqui 9. Quando começamos numa igreja sem telhado, sem nada, só perseguição e nada mais. Já disse isso aqui, não vou repetir de novo. Cortaram o fio de igreja, chamei a polícia para fazer boletim de ocorrência, porque eu não tinha dinheiro para comprar o fio, e aí eu fazendo boletim de ocorrência, a gente acionava o seguro para devolver. Quando a polícia chegou, é o hábito meu de ficar às vezes com a mão para trás, conversando com os outros. Eles pegaram uma foto, 2 policiais na minha frente, eu com a mão para trás, e a viatura na minha frente. Postaram na internet, a justiça tarda, mas não falha, a polícia vai buscar o pastor Saulo na igreja. Só tinha perseguição e não tinha nada mais. Eu recebi uma mensagem do homem que vendeu o prédio para a gente lá da igreja. Na época, ele falou, se o senhor não pagar a parcela até segunda-feira, eu vou ter que fazer a apropriação do prédio de novo. Eu dentro da igreja, sem telhado, minha esposa orando no chão, eu no púlpito da igreja, puleiro que tinha lá. Agora está a coisa mais linda do mundo. Aliás, deixa eu dar uma ótima notícia, que eu nem falei para minha esposa. Nós acabamos de comprar todo o forro da igreja lá agora. Aí eu peguei e estava lá e orando a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor podia tanto
me ajudar. Essa igreja é tua. Pelo menos pagar isso aí, era R$ 2.500 a parcela. Eu não tenho nada. Aliás, eu não estou tendo nem comida dentro da minha casa, na minha oração com Deus. Naquele momento, Deus falou assim: eu estou incomodando o sono de alguém para te abençoar. Ei, uma coisa é você imaginar de onde vem um milagre. Você já recebeu um milagre que você já parou para pensar assim: eu esperava que vinha de qualquer gente, de menos daquele? Quem já viveu isso? Pois é. No outro dia, por volta de 11 horas da manhã, me liga um pastor. Pastor Saulo, eu falei: pode ser. Onde o senhor está? Eu estou em casa. Encontra comigo na esquina da tua casa. Eu falei: tudo bem. Fui lá, encontrei com ele. Ele falou: entra no meu carro, por favor. Entrei no carro. Ele me levou para dentro de um canavial. Eu falei: pronto. Está feito o serviço. Dessa vez eu vou morrer. Quando ele estava dentro do canavial, eu não posso falar as palavras dele aqui, mas ele disse assim: meu amigo, Deus é contigo. Ele foi: Deus incomodou gente grande. E ele mandou te dar isso daqui, ó, R$10.000. Diga para quem está do teu lado: essa madrugada, Deus está incomodando alguém. Deus vai tirar o sono de alguém, só para te abençoar essa semana. Mas o que me chama a atenção na história de Ziba é porque Ziba não diz o nome de Mefibosete. O rei pergunta: sobrou alguém da linhagem de Jonatas? Sabe o que ele diz? Sobrou. Você leu comigo. Ele é aleijado. O rei está perguntando. Eu não perguntei o defeito, eu estou perguntando o nome. Por quê, pastor? Era isso que eu queria te falar para terminar. Porque no Velho Testamento era a lei, mas no Novo Testamento era a graça. Sabe o que me chama a atenção? Você lembra da mulher pega no ato de adultério? Alguém sabe o nome dela? Porque a lei trazia para perto de Jesus e jogou no pé e disse assim: essa mulher foi pega no ato de adultério. E na lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar até a morte. Ó Jesus com a graça do lado. Eu costumo dizer que o diabo é tão burro, porque em vez de jogar em outro lugar, joga no pé da graça, Jesus. Jesus olha e diz assim: olha, gente, é para eu decidir? Não, tudo bem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que a Bíblia estava dizendo? O povo... A lei faz você apontar o erro, a graça te chama pelo teu nome. E Jesus vira para ela e diz assim: ei, levanta a cabeça. Não, você não entendeu. Ei, levanta a cabeça. Procura por onde estão os teus acusadores agora. Cadê os acusadores que usaram a lei de Moisés contra você? Levanta a cabeça. Por favor, diga isso para quem está do teu lado: levanta a cabeça. Tem pessoas que passam por trauma e se torna síndrome do avestruz. Conhece a síndrome do avestruz? É um bicho que daquele tamanho ele enfia a cabeça dentro da terra. Avestruz, se você não sabe disso, quando ele fica com medo, ele enfia a cabeça dentro da terra. Ele vai bicando aquele chão até esconder a cabeça, com aquele corpão daquele tamanho para lá de fora. Ele achando que escondendo a cabeça dele na terra, ele está protegido. Tem pessoas que vivem exatamente isso: pastor, estou tão machucado, estou com tanto medo que eu virei avestruz, agora eu estou escondendo a cabeça. Não adianta esconder quem a graça te chamou. Toda vez que você vê alguém acusando o teu passado, lembra dessa palavra dizendo: a lei está querendo me acusar, mas a graça já me alcançou, a graça já me lavou, eu vivo pela graça. Mas elas pegam a mulher, arrasta no pé de Jesus e diz assim: a lei de Moisés. Aí a graça chega e diz: quem não tem pecado, tira a primeira pedra sobre ela. Então, e aí a Bíblia diz que Davi está perguntando se tem alguém vivo. Davi, o rei, não está perguntando qual o defeito, só está perguntando se está vivo. Pergunta isso para quem está do teu lado: está vivo, irmão, ainda? Só está perguntando: tem alguém vivo?
Ziba menciona o menino como aleijado, mas é a primeira, escute isso, a primeira palavra que sai da boca de Davi é Mefibosete. Não, vou repetir, a primeira palavra que sai da boca de Davi é Mefibosete. Pastor, e o que significa Mefibosete? Aquele que espalha a vergonha. Quando o rei manda chamar, ele estava dizendo: chama ele, chama Mefibosete, traga aqui, porque até agora a lei esparramou a vergonha dele, mas a graça junta os cacos dele essa madrugada, porque está chegando o tempo de dupla honra. Ei, Ziba, prepara a carruagem, vai buscar Mefibosete, porque a lei conta o nome do erro, mas a graça chama pelo nome. Eu convivo com isso diariamente, a minha esposa sabe. É só chegar alguém novo na igreja. Aliás, quase todos os cultos a gente recebe gente nova. No culto de amanhã, se não chegar cedo, é difícil achar lugar. E só para te informar também, o pastor Renan Lopes vai estar amanhã também. Deixa eu lhe dizer algo. Eu convivo com isso diariamente. Chega alguém novo na igreja, sempre vem um. O pastor conhece a história dele? É o irmão da lei, sabe os irmãos da lei dentro da igreja? Aí eu dou um de bobo, sabe? Meu pai me ensinou, meu filho, quando é assim, dá um de bobo. Ouve. Porque não vai mudar o que ele vai falar da pessoa para você, vai mudar ele para você, como que ele fala dos outros. Porque quem fala mal de um, fala do outro, está no caráter. Aliás, toda vez que você vê alguém falando mal de outra pessoa, coloca teu nome na lista já também. Porque logo você é o alvo. Aí só muda. E toda vez que você vê alguém falando muito mal de mim ou de outra pessoa, pode ter certeza que eu já fui muito bom para essa pessoa, mas o lado bom ele não vai contar não. Ele vai falar só o lado que interessa para ele. Escute, a pessoa chega em mim e fala assim: pastor, então aquele fulano chegou na igreja, mas pastor, já passou na igreja tal, já passou na outra igreja tal, já deu problema assim, já foi mulherengo, a mulher já não pode ver um homem na rua, e dentro de mim, sabe como fico? Sério, irmão? Você tem que fazer até cara de assustado. Uau, ô louco, sério? Não dá nem para acreditar. Mas dentro de mim, sabe como tá? A graça vai alcançar ele. O irmão está contando defeito, mas a graça já me falou o nome dele. Pastor, e sabe qual é o segredo da graça? É porque a graça é perita em pegar pessoas que não dão nada para a sociedade, não dá nada para a pessoa, e Deus pega, consagra diácono, vira presbítero, vira evangelista, vira pastor, e toma cuidado. Diga aí, toma cuidado. Diga para quem está do teu lado, toma cuidado. A graça faz você virar ovelha de quem você falou mal. A graça faz você ainda ser pastoreada pelo pastor que tu falou mal um dia. Por quê? Porque essa é a beleza da graça. Pastor, e aí, vamos terminar? Enquanto a lei quer te reduzir, a graça é a única que te levanta. Vou repetir. Enquanto a lei quer te afundar, a graça é a única que restaura. O rei não quer saber o defeito, o rei só queria saber se está vivo. Por quê, pastor? Porque o rei não usa ninguém morto. O rei não quer saber se está doente, o defeito. O rei só quer saber se está vivo. Por quê, pastor? Porque o rei só usa gente viva. O rei não usa ninguém morto. Aliás, tem um ditado, que uma frase do Hernando Dias Lopes, que ele diz: não há poço tão fundo que a graça não possa alcançar. Vou repetir: não existe um poço tão fundo que a graça não possa alcançar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Eu não quero saber como você veio, não quero saber das suas condições de hoje. A pergunta que Deus está gritando no teu ouvido essa noite é: está vivo? Está vivo? Está vivo? Está vivo ainda? Está vivo? Está vivo?
está vivo ainda. Está vivo ainda. Mesmo quebrado, mas está vivo. Mesmo se arrastando, mas está vivo. Mesmo sem conseguir andar direito, mas está vivo. Porque se estiver vivo, a graça vai te alcançar essa noite. Eu vou te dar 1 minuto para você demonstrar que está vivo essa noite, na presença de Deus, nessa madrugada. Vamos, por 1 minuto, levanta as 2 mãos para o céu e mostra que você está vivo essa noite. Porque se o rei perceber que você está vivo, a glória dele, a graça vai te alcançar. Ele vai te chamar pelo teu nome. Vamos, é vigília, 1 minuto de adoração. Mostra que você está vivo essa noite. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Escute, existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Sabe quem é? Não dá para imaginar, não dá para comparar o teu grande poder. Sabe por quê? Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Sabe o que Ele faz? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Se você sabe o nome dele, grita bem forte, vamos. Deus de vida e de vitória. Quem é Ele? Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Vai! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e levanta a unção. É que o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer, e se Ele soprar, Ele sempre resolve. Pega o homem sem Deus, é que o seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Diga, tá
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta a mão, erga suas mãos, sua bênção chegou. A gente precisa entender o quê? O que Deus... Sabe por quê? Quando ele fica em silêncio. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E o que a gente tem que fazer? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então vamos! Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve.